Oi, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre os 2 primeiros episódios do documentário da Demi Lovato em parceria com o YouTube Originals, chamado Dancing with the Devil, que em português a gente pode chamar de Dançando com o Diabo mesmo. Esse documentário, ele seguiu a Demi pelos últimos 2 anos e meio, desde que ela sofreu a overdose em 2018, a overdose que quase tirou a vida dela e que colocou uma pausa na carreira dela num momento bastante importante, num momento de bastante sucesso. E ele é dividido em 4 partes, episódios 1, 2, 3 e 4. Hoje, dia 23 de março, saíram os 2 primeiros episódios. E os próximos 2 episódios vão sair nas próximas terças-feiras. Então eu decidi que eu ia gravar um vídeo hoje comentando esses 2 episódios, falando um pouco sobre as minhas percepções, o que eu achei, como foram esses 2 episódios, no que esses 2 episódios focaram. E aí nas próximas 2 terças-feiras eu volto para falar sobre os próximos 2 episódios, episódios 3 e 4, mais ou menos no mesmo esquema. O último episódio ele vai ser lançado na terça-feira, depois do lançamento do álbum da Demi, Dancing with the Devil, The Art of Starting Over. Então no dia 2 de abril a gente tem o lançamento do álbum na sexta-feira e na terça o lançamento do último episódio. E aí eu vou falar do álbum também aqui no canal, só para contextualizar vocês. Eu sou uma grande fã da Demi Lovato desde pequena, normalmente sempre acompanho os lançamentos dela por aqui, então eu já te convido para se inscrever no meu canal para você não perder todos esses vídeos. Então, como eu disse, o documentário Dancing with the Devil, que inclusive é o título de uma das músicas do álbum, que vai ser lançada muito em breve, nessa sexta-feira agora, ele é dividido em 4 partes, e cada um dos 4 episódios tem aproximadamente 20 minutos de duração. Na verdade, os 2 primeiros a gente já sabe que tem aproximadamente 20 minutos, e, ao que tudo indica, os próximos 2 também vão ter mais ou menos essa duração. E aí, nesses 2 primeiros episódios, a gente viu entrevistas de familiares da Demi, de amigos da Demi, de pessoas que fazem parte da equipe dela ou que faziam parte da equipe dela, segurança, diretora criativa, assistente, também do médico que atendeu ela durante a overdose, e todas essas pessoas compartilhando as suas próprias percepções de como foi esse momento, de como essas coisas aconteceram, quais foram os desenrolares dessa situação. A gente tem a Demi, claro, compartilhando a sua própria experiência. E com essas entrevistas, a gente também acompanha de maneira intercalada gravações de 2018 até 2020. Antes de mais nada, os episódios estão sendo disponibilizados no YouTube gratuitamente, mas é importante que todo mundo que decida assistir ao documentário saiba que ele é cheio de gatilhos. Esse é um documentário que trata de temas muito sensíveis, muito sérios, que precisam dessa seriedade. Então, se você por algum motivo acredita que esses documentários vão te trazer gatilhos, vão te trazer sensações e pensamentos que não são saudáveis, talvez seja melhor mesmo você não assistir. Tome essa escolha de assistir a essa história, assistir a essa produção com consciência e com cuidado com você mesmo. Tá bem? Então vamos pro vídeo e eu vou desenvolvendo todos os meus pensamentos, pontuando as coisas que eu mais fiquei impressionada, que mais me impactaram ao longo dos próximos minutos. O primeiro episódio, ele se chama Perdendo o Controle, Losing Control, em inglês, se eu não estou enganada. E ele é justamente sobre isso, sobre a Demi perdendo o controle em 2018. Então o documentário ele já começa com imagens da Tell Me You Love Me Tour, World Tour, na verdade, era uma turnê mundial que quase veio pro Brasil, eu tinha ingresso comprado, mas por conta da overdose da Demi, ela foi pausada e finalizada, na verdade, né, antes da hora. E a gente descobre que em 2018 já estavam desenvolvendo um documentário sobre a vida da Demi naquele momento. Não era um documentário necessariamente sobre os problemas que ela estava enfrentando naquela época. Era um documentário sobre a Demi estar chegando talvez no ápice, no auge do seu sucesso. E aí tinham filmagens da turnê, dos bastidores, de conversas com equipe, com família, com pessoas envolvidas ali nessa produção. E parte desse material foi usada aqui para ajudar a contar essa história, já que 2018 foi o principal ano, né? É o principal ano para a narrativa que está sendo explorada nesse documentário. E o mais difícil nesse primeiro momento é perceber o quanto em 2018
a Demi parecia bem, parecia feliz, parecia saudável e parecia presente naquele momento. Inclusive, um dos dançarinos dela usa essa palavra no início do documentário, né? Que a Demi estava presente ali. E logo em seguida a gente já tem um contraste, porque a montagem do documentário apresenta pra gente momentos do dia da overdose, da noite anterior, do dia anterior, preparando o caminho para já mostrar que, apesar dela parecer muito bem naquele momento, ela não estava bem. Quem é fã da Demi há muitos anos, assim como eu, já tá cansado de saber o quanto a relação traumática que ela teve com o pai biológico dela foi o principal pontapé para os problemas psicológicos que a Demi teve ao longo dos anos. Mas, aqui, logo no primeiro episódio, a gente já entra num momento e a Demi já fala sobre coisas de maneira muito aberta e muito honesta que a gente não sabia. Eu, pelo menos, não sabia. Ela fala sobre o problema dele com álcool e drogas, ela fala sobre ele ter sido abusivo com a mãe dela, sobre ele ter abandonado ela e a irmã dela quando elas eram pequenas, e sobre como essa relação sempre foi muito complicada, mas ela também conta sobre como a morte dele impactou ela psicologicamente. O pai biológico da Demi, ele faleceu em 2013. Ela conta no documentário que quando o corpo dele foi encontrado, ele já estava em decomposição e ele já tinha falecido há mais ou menos uma semana. E que isso aconteceu pouco antes do Dia dos Pais. A partir disso, então, sempre que o aniversário de morte dele chegava, essa mesma época, né, se aproximava, ela ficava pensando se realmente ele tinha morrido naquele dia, qual dia ele tinha morrido, e ela também se culpava muito por não ter estado presente na vida dele naquele momento, ainda que ele tivesse abandonado ela primeiro. E eu acho que isso teve sempre um impacto muito grande na saúde mental da Demi. Inclusive, logo em seguida, quando ela conta isso, ela também fala sobre como ela não conhecia nada além desses vícios, porque ela tinha um pai que tinha problemas com álcool e drogas, que era viciado em álcool, que era um alcoólatra, e por outro lado ela tinha a mãe dela, Diana, que também sofreu com distúrbios alimentares ao longo da vida. Essas eram as duas principais referências que ela tinha, e ela absorveu esses dois problemas com toda a força que ela tinha, desde muito pequena. E aí ela começa a falar sobre a exposição midiática que ela sofreu desde muito pequena também. Primeiro, os concursos de beleza, que a Diana levava ela e a irmã dela, e o quanto aquilo já mexia com ela, o quanto ela sempre pensava, ai, se eu não ganhar esse concurso eu não vou mais comer, ou eu preciso ganhar esse concurso, então eu preciso emagrecer antes, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo. Esse pensamento desde muito nova. E aí ela foi pra televisão, isso foi amplificado de muitas formas não saudáveis. E aí então a gente viu a Demi indo pra Disney, Camp Rock, Sunny with a Chance, álbuns solos, Jonas Brothers, ela se tornando uma das maiores referências da música adolescente. E aí veio a primeira informação de que ela tinha problemas com álcool e drogas, isso já há mais de 10 anos. E quando ela saiu da reabilitação, naquela primeira vez, no incidente durante a turnê de Camp Rock 2, ela se tornou um modelo, um exemplo a ser seguido. Alguém que representava superação, alguém que tinha que estar o tempo todo sendo perfeita. E uma pressão para que ela se mantivesse sóbria, para que ela se mantivesse saudável, começou e continuou de forma ininterrupta. E isso é um problema que com certeza agravou ainda mais todos os problemas que ela já tinha. Além disso, desde que ela de fato estava sóbria antes da overdose, então ela ficou 6 anos sóbria completamente antes da overdose em 2018, isso dá desde 2012, né? Ela tinha uma restrição muito grande, um controle muito grande por parte da equipe dela, no que ela comia, na alimentação dela, na dieta dela, nos exercícios, nas companhias que ela tinha ao redor. Ela não poderia estar em contato com pessoas que não fossem boas influências, ela não poderia comer certas coisas, ela não poderia estar em certos lugares, e esse controle foi muito forte. De novo, é outro fator que, como fica claro no documentário, levou a gente pro ano de 2018 e pro que ele representou, pra tudo que aconteceu. Eu chorei, pausa aqui em tudo que eu tenho pra falar, eu chorei assistindo
os 2 episódios do começo ao fim, mesmo. Eu tô tentando não me emocionar muito no vídeo, vou tentar manter o profissionalismo, mas talvez em alguns momentos a coisa saia do controle. Só avisando pra vocês já estarem cientes. Então, como eu tava falando dela ter ficado 6 anos sóbria, a gente vê também no documentário, no primeiro episódio, um vídeo, uma filmagem do show em Nova York no dia 16 de março da Tell Me You Love Me World Tour, onde ela completava 6 anos de sobriedade. Esse momento é um momento também muito difícil, e logo em seguida a gente descobre que um mês depois ela teve uma recaída, 3 meses depois a overdose aconteceu. Então, um mês depois dela completar 6 anos sóbria, ela começou a usar drogas de novo. E ela conta que ela tentou entrar em contato com um traficante dela, que ela já conhecia, né? E pediu o que ela sempre pedia antes de ficar sóbria. E ele não tinha. E aí ele ofereceu um combinado de crack com heroína. E foi esse o momento onde ela começou a usar drogas mais pesadas. Ela já usava antes, periodicamente, cocaína, por exemplo, mas crack e heroína, que são 2 drogas ainda piores, ainda mais fáceis de viciar, ela começou a usar a partir disso. E aí, 3 meses depois, na madrugada do dia 23 pro dia 24 de julho de 2018, a Demi teve a overdose. Quando o episódio vai se aproximando do final, a gente começa a entrar num tópico que sempre foi uma incógnita pra mim. Uma coisa que eu sempre pensei e refleti. Como as pessoas ao redor dela não perceberam que algo estava acontecendo? E aí os amigos, os familiares, eles afirmam uma coisa que já era mesmo a suspeita que a gente tinha, né? De que a Demi enganava todos eles. Ela sim tinha contado que ela estava bebendo de novo e que ela estava usando coisas leves, mas ela não compartilhou o quão feias as coisas estavam, o quão no fundo do poço ela estava. E ela conta também que foi na viagem que ela fez para Bali em 2018 que ela escreveu Sober, porque ela percebeu que ela estava viciada em heroína, que ela estava viciada em crack, que ela não estava mais lidando com isso de uma maneira saudável. Não que tenha sido saudável em nenhum momento, né? Mas no começo ela começou a usar achando que, tudo bem, vou usar aqui só pra me testar, só pra ver como as coisas estão indo, não vai me fazer mal, não vai ser tão ruim assim. E aí nesse momento ela percebe que ela tinha de fato perdido o controle, que é o nome do episódio. Então, no finalzinho do último episódio, a gente tem alguns flashes do dia 23 de julho, o dia da overdose. A gente entende que ela tava na festa de aniversário da Dani, né, amiga dela. Depois eles foram pra casa dela, ela disse que ela ia pra cama e aí ela ligou pro traficante dela levar drogas. E o episódio 1 acaba nesse contexto. O episódio 2, ele se chama A 5 Minutos da Morte. E ele já começa com a Jordan, que era assistente da Demi na época, contando como foi encontrá-la depois da overdose. Cheia de vômito ao redor dela, inconsciente e não responsiva. E aí a gente acompanha a ligação para emergência, os familiares, os amigos contando como eles descobriram sobre a overdose. E isso mexe comigo também, de saber como a família dela descobriu, como os melhores amigos dela descobriram, qual foi a sensação. Eu me lembro do dia que eu descobri. Então eu fico pensando se eu, que sou só uma fã, já me preocupei muito, já senti muito. Imagina as pessoas que estão ali com ela o tempo todo, que poderiam ter enxergado que tinha alguma coisa errada, que poderiam ter estado lá e quase não estiveram, né? Quase não deu tempo. Uma coisa que me chamou muito a atenção, uma constatação que me chamou muito a atenção foi a Demi dizendo que os médicos disseram que se a Jordan tivesse demorado de 5 a 10 minutos a mais para encontrá-la, ela não teria sobrevivido. Então eu acho que foi muito um sinal do universo, forças superiores, o que quer que você acredite, que fizeram com que as pessoas a encontrassem no momento certo, que colocaram ela na mão de médicos competentes e que realmente deram para ela uma nova oportunidade, uma nova chance, uma nova vida. Inclusive, tem uma frase que a Demi diz nesse segundo episódio, que ela fala assim: eu acho que as pessoas não perceberam o quão sério foi. E eu acho que, sim, ela está certíssima nessa declaração. Eu não tinha percebido o quão sério tinha sido, e acho que muitos de vocês que são fãs da Demi também não. Ela teve 3 derrames, um ataque cardíaco, danos cerebrais, perda parcial da visão temporária,
Até hoje tem alguns pontos cegos na visão dela, pneumonia, falência de órgãos, tudo que ela podia ter em decorrência. A overdose ela teve, foi tudo muito sério. E na época, essas informações não foram divulgadas. Então tá, a Demi teve uma overdose, mas outras pessoas também já tiveram e já se recuperaram muito bem. Então até ela revelar que tudo isso tinha acontecido, até ela contar todos os efeitos e consequências da overdose no trailer que ela já tinha falado antes, né, mas principalmente no documentário com muita clareza e honestidade, eu não tinha entendido o quão sério tudo isso tinha sido. Eu sabia que tinha sido grave, eu sabia que tinha sido um renascimento para ela, mas eu não sabia as especificidades. Então, era difícil de mensurar o tamanho da seriedade dessa overdose, desse dia em específico na vida da Demi. Inclusive, uma outra afirmação que ela faz é sobre ela ter tido a overdose fumando as drogas, inserindo de forma nasal essas drogas e não através de injeção, né? Ela não tinha injetado essas drogas. Mas que claramente isso é só uma prova do quanto, se você abusa de qualquer coisa, isso pode sim te matar, independente da maneira. Uma outra coisa que mexe muito comigo, e a Demi já tinha contado sobre isso na semana passada, é o fato de que no dia seguinte, pós-overdose, quando ela estava no hospital e podia receber visitas, a Madison, irmã mais nova dela, foi visitá-la e disse que estava ali do lado dela e tudo mais, e a Demi não estava enxergando. Então ela não conseguia enxergar a Madison, ela não sabia que a Madison estava ali. E ela perguntou, tipo, quem tá aí, quem é você? E que esse momento foi muito difícil para as duas partes. Inclusive, no documentário fazem essa conexão, né, de que a primeira vez que a Demi entrou pra reabilitação, a primeira vez que ela ficou sóbria, os pais dela exigiram isso dela e disseram que se ela não ficasse sóbria, ela não poderia continuar vendo a Madison, que eles iam manter a Madison longe dela. E ela sempre se importou muito com a irmã mais nova dela, sempre foi a pessoa mais importante e de quem ela mais cuidou. E aí o quão irônico é, eles fazem essa conexão, né? O quão irônico é que na primeira vez que ela ficou sóbria foi porque os pais dela disseram que ou ela ficava sóbria ou ela não poderia mais ver a Madison. E dessa vez, depois da overdose, ela de fato não conseguia enxergar a Madison, literalmente. Inclusive, a Demi falou que escreveu uma música sobre isso, que vai se chamar I See You, de Eu Vejo Você, mas também fazendo um trocadilho com UTI em inglês, que é I See You, falando sobre tudo isso, né? E é uma das músicas que eu tô mais animada pra escutar do álbum novo. Eu acho que vai me emocionar muito, porque essa história, esse fato, toda vez que eu penso sobre isso, eu começo a chorar mesmo, assim. Então a gente vai se encaminhando pro final do segundo episódio. A Demi, ela fala sobre a motivação pra recaída dela, e eu acho que esse é um tópico muito importante da gente discutir. Ela diz que ela voltou a usar drogas porque ela tava tentando encontrar uma coisa dentro dela, algo na vida dela, que realmente simbolizasse um crescimento espiritual, que fizesse com que ela não se sentisse mais perdida. Ela sentia que tinha uma coisa faltando dentro dela e ela foi buscar essa coisa nas drogas. E é muito complicado, porque eu consigo imaginar, eu não consigo sentir, não consigo entender, mas eu consigo imaginar a solidão que ela precisou enfrentar sendo uma garota que tinha todos esses problemas, distúrbios alimentares, vício em drogas, que tinha bipolaridade, que se cortava quando mais nova, que sofria de depressão e que precisou passar a maior parte da juventude, da adolescência e da vida adulta nos holofotes numa indústria que é cruel, que se você não tem as pessoas certas do seu lado, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, você vai ter uma vida cruel, que vai ser cruel com você. Isso só se amplifica quando você já tem toda a bagagem que a Demi tinha, emocional, psicológica e de questões internas e problemas internos que ela já tinha. Inclusive, uma outra coisa que é abordada, na verdade, que é mencionada em alguns momentos desse início de documentário, né, é a referência ao Clube dos 27. Então, o Clube dos 27 é o nome que dão para as pessoas famosas, atores, cantores principalmente, compositores, pessoas do meio artístico que faleceram aos 27 anos de idade em decorrência de problemas com abuso de álcool e drogas principalmente, né? Exemplos disso, Amy Winehouse, Kurt Cobain, e o quanto, quando a Demi fez 28 anos, as pessoas ao redor dela falaram, ei, de forma, né, tentando fazer uma brincadeira, mas não deixa de ser impactante também.
Mas ei, você sobreviveu à maldição dos 27, você não vai fazer parte do clube dos 27. E aí o segundo episódio, ele acaba com a Demi contando sobre o abuso que ela sofreu na noite da overdose dela, por parte do traficante dela. Então, ela tava na festa de aniversário da Dani, amiga dela, Dani. Eles estavam em bares, foram pra casa dela, acho que eu já comentei isso antes. Todo mundo ficou lá a noite toda e as pessoas foram embora e ela ficou sozinha. E assim que as pessoas foram embora, pela manhã, tipo 5 e pouco da manhã, ela disse que ia dormir, mas ligou pro traficante. Ele foi até a casa dela entregar o que ela queria, né? E ele fez umas misturas que ela não estava acostumada e aproveitou pra, de fato, drogar ela de verdade mesmo, deixar ela praticamente inconsciente, abusou dela e deixou ela tendo a overdose pra morrer. O quanto ele usou ela e descartou ela logo em seguida. E ela explica que isso funcionou como um gatilho para outras questões que ela tinha. Então, o guia, o norte da infância dela inteira, da vida dela inteira, foi ter sido abandonada pelo pai. Isso guiou muitas coisas ao longo da vida dela, emocionais, e foi a causa inicial de vários dos problemas que ela tem hoje, atrelando tudo isso também à exposição altíssima que ela sofreu na mídia, aos problemas de imagem que ela tinha, aos transtornos alimentares, enfim, mas que a causa inicial de tudo foi esse abandono por parte do pai dela. E ali, de novo, ela estava sendo de fato abandonada por alguém que, de certa forma, representava uma pessoa de confiança, ainda que ele fosse um traficante, né, mas era quem garantia que ela tinha as drogas que ela queria usar e ela confiava o suficiente nele para fazer essas transações. E ele usou e abusou dela, literalmente, e tem uma imagem dele saindo da casa dela pela câmera de segurança pela manhã, como se ela não valesse de nada. Inclusive, eu acho que esse é um tema que vai ser retomado no episódio 3, até porque a Demi revelou na semana passada que ela também sofreu abuso dentro da Disney, que ela perdeu a virgindade dela numa situação de abuso, e eu acho que ela vai tratar disso e conectar essas duas coisas no próximo episódio. É onde eu entendo que a narrativa tá indo, né? Pra onde eu entendo que a narrativa tá seguindo. A Demi afirma então no final do episódio que os últimos 2 anos, 2019 e 2020, foram anos de realmente confrontar todos esses traumas sobre os quais ela fala nesses 2 primeiros episódios, pra tentar se reencontrar, pra tentar crescer, pra tentar sair dessa, já que ela tinha ganhado uma nova oportunidade de vida. E eu também acho que essa é a narrativa, possivelmente, do 4º e último episódio. E a gente vai falar sobre esses 2 últimos episódios nas próximas semanas. Bom, eu acho que, de forma geral, olhando para esses 2 episódios, para esse documentário como um todo, de forma geral, eu senti muita sensibilidade na narrativa, muita mesmo. Isso faz toda a diferença para a qualidade da produção, mas também pela forma com que o público vai absorver essa história. Eu acho que a abordagem ela foi muito honesta, muito precisa, muito direta. Ninguém ficou tentando mascarar as coisas. Todo mundo contou os fatos que envolveram todas essas coisas de maneira muito certeira, sem realmente tentar fugir, né? Sem tentar esconder tudo isso, mas pelo contrário, né? Compartilhando como foi, o que aconteceu, de maneira incisiva mesmo. E isso é muito importante. É isso que faz esse documentário ser um documentário de qualidade. E eu acho que ainda que a Demi tente fugir do estigma de ser um modelo, de ser um exemplo, de ser uma inspiração, é isso que ela volta a se tornar. Na verdade, nunca deixou de ser, né? Mas é dessa forma que ela se consolida nesse documentário. E ela realmente... Acho que o documentário, a narrativa que ela conta, a história dela vão sim servir de inspiração para outras pessoas. E pessoas que passaram por situações similares vão poder enxergar uma luzinha no fim do túnel, vão poder tentar se encontrar no meio do caos. Isso é muito importante. A Demi tem feito isso desde 2010 e ela vai continuar fazendo, mas eu espero que dessa vez com um pouco menos de pressão, com um pouco menos de intensidade. Eu espero mesmo que ela possa criar a arte dela, inspirar pessoas como ela sempre fez, mas da forma mais saudável possível. Enfim, era isso que eu tinha anotado para compartilhar com vocês. Achei que valeria a pena discutir mesmo, como se fosse uma conversa entre amigos. Recapitulando todos os pontos importantes desses 2 episódios, pretendo fazer o mesmo nas próximas 2 terças-feiras,
Pretendo trazer react do álbum, pretendo trazer review do álbum, react da música na sexta, vai ter muito vídeo sobre a Demi ao longo das próximas semanas, então se você gostou de conversar comigo, já aproveita para se inscrever no canal e comenta aqui embaixo qual foi a parte que mais te tocou ao longo desses 2 episódios. Eu mencionei várias ao longo do vídeo, mas compartilha aqui comigo as que foram mais impactantes pra vocês aí que estão me assistindo, tá bem? Obrigada, um beijo grande e a gente se vê muito em breve.